Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de setembro de 2014, é uma terça-feira. O verbete é de número 3161, ele tem 7 páginas, 55 logias e 11 máximos. O tema é ciúme e foi elaborado pela especialidade psicossomatologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Cristina Heppner. A Cristina Heppner, ela é argentina, natural de Tucumã, Argentina, estado de Tucumã mesmo. Ela é graduada em engenharia elétrica e especialista em eletrônica. É voluntária da Conscienciologia desde 2010, tenepsista desde 2013. O ciúme é condição ou estado de exacerbação emocional demonstrada pela consciência, homem ou mulher, ante a percepção de ameaça real ou imaginária, a perda da exclusividade ou a qualidade do afeto atribuído ou recebido de alguém. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da insegurança, a pensenidade anticosmoética, a intrusão pensênica, os nosopensenes de abandono, os nosopensenes de traição, a premência da higiene pensênica. Na fatologia, o receio da perda da posição afetiva, o ciúme na infância, o ciúme primário, o sistema cognitivo imaturo, a importância do afeto no desenvolvimento da autoestima, o ciúme entre irmãos, o desejo de exclusividade do amor da mãe, a monopolização das demonstrações de afeto, o ciúme no adulto, o ciúme no casal, o ciúme retroativo, a cobrança, a infidelidade, a perda da confiança, a dependência afetiva, o autoabandono, o foco patológico no outro, a retroalimentação de baixa autoestima, o afloramento da bagagem trafarística da consciência, a manipulação, o fator atrasador da evolução, o autoassédio, o assédio ao parceiro tenepsista, o ciúme dos assistidos, a falta do senso de autocrítica, os pré-humanos manifestando comportamentos similares ao ciúme, a interassistência como sendo o caminho à afetividade madura, a afetividade madura, a afetividade real com base no mental soma. A gente chama atenção que a fatologia tem 29 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e também que a gente leu poucos itens, então a gente convida todos a lerem todos os itens, né? Na fatologia, nós destacamos os mega-assediadores utilizando as consciências imaturas enquanto instrumentos de vampirização, a vingança extrafísica, a sedução holochacral imatura, as paixões patrocinadas pela baratrosfera, as retrocognições doentias patrocinadas pelos assediadores, a memória emocional patológica com raiz em vidas anteriores, as fantasias anticosmoéticas induzidas pelos assediadores extrafísicos, os amparadores promovendo reencontros com amizades do passado, possibilitando auxílio à consciência intermissivista, a desassim, e o autodomínio do psicossoma. Na argumentologia, nós destacamos também os parágrafos predisposição, segundo a predisposição que a neoverbetógrafa, ela lista, então, 16 situações, conjunturas e ou distúrbios extemporâneos passíveis de facilitar o aparecimento do ciúme no adulto. O parágrafo trafarologia, que no contexto da conscienciometria, a verbetógrafa também lista 10 trafares motivadores de atos anticosmoéticos não relacionados à valorização do afeto pela pessoa envolvida, porém frequentemente associada ao ciúme. Contrapontologia,
a verbetógrafa também coloca 2 casuísticas fazendo contraponto para a pessoa perceber a diferença sutil entre ciúme e inveja. A gente tem também a taxologia, que sob a ótica da parapatologia, ela colocou 4 tipos bem definidos de ciúme em estados mais doentios. E por último, ela faz uma sequência aí de parágrafos, fazendo um cotejo aí entre o ciúme e o que é que você pode fazer para melhorar, né? Para chegar, como é que é o comportamento, né? Dentro do serenismo, a transafetivologia. E, por fim, ela termina com a terapeuticologia. Na remissiologia, nós destacamos antipagulismo emocional, autodiscernimento afetivo, crescendo a afetividade e transafetividade, evitação da evitação e saúde emocional. O ciúme demonstra o domínio do comocionalismo, do psicossoma nas manifestações das consciências na sociem patológica. É fissura a ser superada na autoevolução rumo à transafetividade. O ciúme, de algum modo, ainda afeta você? Como lida com o ciúme alheio? Já manifestou a repercussão multidimensional de tal manifestação? Na bibliografia específica, a autora contribui com 8 fontes de referência e na webgrafia com 1 fonte de referência. Vamos agora ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, composta por Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Afeto, apego, autoassédio, insegurança, exclusividade, comocionalismo, receio, traição, fantasia, rivalidade, infidelidade, egocentrismo, possessividade, antidiscernimento, psicologia, conviviologia, parapatologia, grupo karmologia, psicossomatologia e transafetivologia. Antes da gente passar aqui, Cristina, para a tertúlia propriamente dita, eu vou fazer novamente aqui a promoção, aqui a divulgação, né, da promoção da compra antecipada do Léxico de Ortopensatas, que é a mega obra-prima do professor Valdo Vieira, que é composta de 2 volumes, e numa compra antecipada você ganha 20% de descontos, além, é claro, de você participar desde já, né, do Holopensene, dessa mega obra, que nada mais é do que a síntese, né, através de síntese, né, através de pensatas, de provérbios, toda a conscienciologia, toda a vida conscienciológica do professor Valdo, né? Enfim, é um livro imperdível, na verdade. Então, quem quiser entrar em contato, quem quiser participar dessa promoção, entrar em contato com a Editares, pelo e-mail editares@editares.org ou pelo telefone 45 código de área 21021407. Pode também entrar em contato com a Epígrafe, 45 código de área 35250867. A Epígrafe também tem o Shopcons, cujo endereço é www.shopcons.com.br, e ela alerta que o frete é pago pelo comprador. E aí eu não canso de dar a minha sugestão, que eu acho meio imperdível, por isso que eu não deixo de dar, que é o seguinte: não pague o frete, organize-se, venha passar uma semana nesse balneário energético e pegue o seu livro e leva ele de volta, né? Bom, de todo modo, para quem não puder fazer nenhuma dessas opções e ainda quiser participar dessa mega promoção, pode também entrar em contato com qualquer um dos centros educacionais do IIPC, que estão, assim, eles estão espalhados aí pelo Brasil todo, né? E os centros educacionais também estão efetivando a venda dessa promoção, tá bom? Bom, agora a pergunta clássica. Parece que em outubro agora, né? Eu não sei a data do lançamento. O professor Paulo falou que em outubro estará nas... Então, dá tempo ainda de comprar passagens de promoção. A pergunta clássica é por que você
escolheu esse tema para fazer o verbete e, durante a elaboração do verbete, que fichas caíram, se foi bom para você, se descobriu coisas que você não descobria antes, que possa ajudar a gente aqui. Tá bom. Boa tarde Rosa, boa tarde a todos. Esse tema, antes de eu escolher ele para ser um verbete, eu já tinha pesquisado ele. E durante essa pesquisa, eu pensei assim, que se a gente não considerava toda a parte multidimensional, a questão do autoassédio, do heteroassédio, não tinha como resolver o problema de fundo. Então, tanto que eu parei com essa pesquisa, deixei ela lá, dormindo um tempinho, e quando eu tinha que escolher o tema, estava fazendo um trabalho energético e vinha muito forte essa ideia de por que não aproveitava essa oportunidade para falar disso que eu não tinha achado em livros, não? Eu estava um pouquinho resistente, mas achei que era importante, que era uma oportunidade até de fazer assistência, não? E aí eu escolhi, foi por esse motivo. E durante a pesquisa, sim, caíram muitas fichas, eu tive muitas ideias, até muita compreensão, porque o que eu vejo que é importante da pessoa é entender esse tema, não é somente a pessoa que sofre de ciúme ou quem convive com a pessoa que tem ciúme, mas também quem vai fazer assistência. Porque você entender a posição do outro, o sofrimento que é para o outro, e até como é que você vai ficar imune no holopensene, onde tem esse predomínio desse tipo de patologia, não? Então, assim, foi muito interessante, e até a questão histórica e cultural que eu tive que estudar, não, para entender um pouquinho mais. Foi isso. Nós agradecemos, porque esse tema é bem importante para a vida da gente, mesmo como você falou. Mesmo para quem não sente ciúme, que eu acho que é raríssima, né? Raríssima. Porque você não tem só ciúme do parceiro, você tem ciúme de filho, tem ciúme da mãe, tem ciúme do colega, tem ciúme de tudo, tem, né? Quer dizer, não é para ter, mas a gente ainda vai atingir ainda a transafetividade, como você bem colocou aqui na fase enfática. E às vezes a pessoa não somente que não sente, assim, ela pode até se considerar não ciumenta, mas às vezes é porque não se apresentou a oportunidade, não se deram as condições para ela manifestar esse ciúme, não? Às vezes, em uma hora que ela se vê testada, por aí ela não consegue realmente, se ela não pensou nisso antes, não? Por aí ela não consegue superar, então é importante. Muito bem. Então vamos agora às primeiras perguntas aqui dos teletertulianos. A verbetógrafa, a professora Cristina, estrangeirismologia, ele faz 2 perguntas sobre estrangeirismologia, então na verdade a gente vai pedir para você explicar toda a estrangeirismologia, porque são 3 itens, né? Então a primeira que ele pede como funciona a hipótese do double shot, e a segunda, não, ele pede as 3. Ele pede a celotipia. Isso. E ainda pede para você falar sobre a metáfora do Shakespeare, da peça de Teatro Otelo. Tá ok. Tá bom. Então, essa hipótese, a primeira hipótese do double shot, meu inglês não é tão bom assim, mas ela significa, traduzida, seria dose dupla. E essa hipótese é porque durante um tempo teve algumas pesquisas fazendo a pergunta que era o que perturbava mais ao homem e à mulher. Então, os homens, eles manifestavam que eles se perturbavam mais quando acontecia um envolvimento sexual da parceira. E a mulher, quando existia um envolvimento afetivo. Então, de aí surgiu uma teoria dizendo que existia um ciúme sexual e um ciúme afetivo. Agora, nessa hipótese, o que diz não é bem assim, é que tanto homem quanto mulher, eles se importam, eles se perturbam com a infidelidade sexual ou afetiva. A diferença é o significado que isso tem para cada um. Então, por exemplo, quando o homem ele pensa que a mulher ela pode se envolver emocionalmente, mas sem chegar a ter sexo, manter uma relação sexual, mas que quando ela tem um relacionamento sexual é porque isso já implica ela ter um envolvimento afetivo.
Ou seja, as duas coisas. No caso da mulher, já é o contrário. O homem pode, na crença da mulher, o homem pode ter um envolvimento sexual sem ter envolvimento afetivo, envolvimento emocional, mas que quando ele tem um envolvimento emocional, ele já teve o envolvimento sexual também. Tem uma fala, assim, um coloquialismo que a gente usa, ouve muito falar, que a mulher chega ao sexo pelo afeto, né, pelo amor, e o homem chega ao amor pelo sexo. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. E também porque, assim, tem muitas áreas da ciência que já estudaram o ciúme de todo ponto de vista, não? Então, tem até uma teoria de que, até no processo evolutivo, o homem, ele sentia ciúme porque, caso a mulher tivesse um envolvimento sexual, ela poderia ter um filho que ele teria que criar um filho que não seja dele. E no caso da mulher, como homem, significava o sustento dos filhos dela e dela mesma. Então, se ele se envolvia emocionalmente com outra, ele poderia passar a cuidar dos filhos de outra pessoa, né? Mas com essa hipótese, ela já fala diferente. Ambos se importam e ficam perturbados com qualquer tipo de infidelidade, mas o significado para cada um é diferente, não? Bom, o outro, deixa eu eu vou falar primeiro da celotípia. Isso. Celotípia, essa é uma palavra espanhola, porque em espanhol ciúme é celos no plural, não? Então, a celotípia é quando esse ciúme ele já é em um grado que perturba a funcionalidade da pessoa, não? Quando ele já entra no grau de bem patológico, não? E a outra, a metáfora. A metáfora. Deixa eu ver. Uhum. Então, bom, o que é clássico, não? Quando a gente fala de ciúme, é essa peça do Shakespeare. E essa frase também é a frase "o monstro dos olhos verdes", não? Que é a frase que foi utilizada para descrever o ciúme, para falar acerca do ciúme. E essa peça, Otelo, ela deu nome também à síndrome de Otelo, que está na sindromologia. Porque nessa peça, Otelo ele acaba matando a esposa dele, a Desdémona, por conta do ciúme que ele sentia, já que o Iago era quem tentava destruir ele por inveja, provocando ciúmes. Ele acabou tendo um ciúme de um que se diria delirante, não? Então a síndrome de Otelo vem de aí também, não? Alguma outra pergunta era? Ou era e ainda só tem essa? outras, mas isso aí você já explicou. Tá. Na Fatologia, página 10, terceira linha, o que delimita a fronteira entre o ciúme e a inveja? O que delimita? A fronteira. Isso é difícil dizer, mas é importante entender esses dois conceitos, por isso que até eu fiz essa diferenciação, porque algumas vezes a pessoa ela começa sentindo ciúmes e esse ciúme ele desencadeia uma série de outras emoções, entre elas a inveja. Então, se a gente parte do que o ciúme, a pessoa ciumenta, ela tem um receio, ela tem um medo de perder aquele espaço afetivo, aquele parceiro, aquela parceira que tem. No caso da inveja, não. A inveja, a pessoa quer destruir aquele atributo que o outro tem, não? E não tem envolvimento de três pessoas. Agora, o que acontece? Algumas vezes, uma pessoa, vamos dar um exemplo, por exemplo, uma mulher tem um parceiro e aparece uma outra mulher, da qual ela sente ciúmes no início. Só que aí ela começa a observar e a outra mulher é mais linda, é muito simpática, muito inteligente e tem algumas qualidades que ela considera que não tem ou que tem menos. Aí ela começa a sentir inveja, então ela tem ciúme e inveja. Então, assim, existe, talvez a fronteira estaria mais relacionada aos traços da pessoa, não? Porque as duas têm base na insegurança. Mas qual que é o foco de atenção de cada uma? Poderia dizer que, por exemplo, o ciúme começa pelo medo de perder o afeto. Sim.
E a inveja, quando você percebe que a outra tem o outro tem algo, percebe ou imagina, né? Que o outro tem algo melhor do que você. Aí já mexe mais na autoestima mesmo, né? Na verdade, as duas têm problemas, sim, as duas nascem da insegurança e da baixa autoestima. Ambas, tanto inveja quanto o ciúme. Certo. A possessividade e outras por isso não ficaria com medo de perder o afeto. Só que aí uma tem esse medo de perder o afeto e a outra não. A outra quer destruir aquilo que o outro tem e que ela não tem, não? É duro, né? Então, vamos lá. Teoriologia, página 10, último item da 5ª linha. Poderia aprofundar a respeito da teoria da psicologia evolucionista, considerando o ciúme enquanto mecanismo de preservação da espécie? Esta teoria abrangeria outras espécies além da humana? Sim, esse aqui é o que eu tinha falado também quando eu falei dessa hipótese da dose dupla. Aquela teoria de que o surgimento do ciúme seria um mecanismo de preservação da espécie, ou seja, o homem também, e a mulher, não, a mulher precisaria de proteção para a prole, para os filhos dela, não? Então essa é a teoria considerando que surgiu como uma necessidade mesmo de sobrevivência, tanto para a mulher em relação aos filhos e o homem de não estar dando sustento a filhos que não pertencem a ele, não? Tinha outra pergunta? Não, seria isso. Okay. Teoria da psicologia. Sim. Agora aqui a outra. A professora Cristina, Megapensenologia, página 9. Poderia comentar os 3 megapensenes? Bom, esses megapensenes são do manual de megapensenes trivocabulares do professor Baldo. E aí tem inexiste ciúme equilibrado, ciúme atraso cosmoético e ciúme maxi amor próprio mini amor. Eu vejo que esse praticamente é tudo que eu estou também aqui detalhando depois, porque embora tenha na história, a gente encontra muitas vezes muitos autores que falam até a favor do ciúme. Na verdade, o ciúme, ele é sempre, em qualquer grau, ele está simbolizando, está representando, está demonstrando que existe um desequilíbrio, não? Até o mini-ciúme. O ciúme atraso cosmoético, bom, é só olhar a fatologia, a quantidade de fatos anticosmoéticos que a pessoa ciumenta chega a cometer, a ser, e é um atraso, não, na evolução, na cosmoética das pessoas. E o ciúme maxi amor próprio, mini amor. O ciúme também historicamente foi muito relacionado ao amor. E até essa questão tem até algumas pessoas que pensam que quem não sente ciúme não ama. Mas na verdade maxi amor próprio, a pessoa ciumenta, ela tem um egocentrismo e um egoísmo muito grande. Então ele está mais preocupada com o benefício dela, com a felicidade dela, a segurança dela, que com a felicidade e o bem-estar do outro, não? É isso. E na sua opinião, os ciúmes, né? O ciúme pode ter raiz multiexistencial? No modo geral, o ciúme pode ter raiz multiexistencial. Teria algum exemplo para esclarecer? Sim. Eu vejo que essa é a diferença do estudo que a gente, a abordagem que a gente faz dentro do paradigma consciencial. Nós temos múltiplas existências, em cada existência temos uma série de aprendizados e vamos levando as consequências também dessas ações que nós temos, que nós realizamos. Então, quando a ciência convencional estuda as emoções ou estuda esse tema ciúme, geralmente se vai até a infância, a primeira infância, o relacionamento com os pais, o que afetou, o que mexeu na insegurança daquela pessoa para tentar resolver. Nós já ampliamos essa visão e a gente vai lá nas outras vidas, traumas
as interpretações também, os traumas que a gente traz, os comportamentos inadequados que a gente traz e que agora talvez com um pouco mais de lucidez uno pode ir resolvendo, não? A pergunta a seguir tem a ver com essa. A verbetógrafa, Fatologia, página 9, 7ª linha. O que é ciúme retroativo? O ciúme retroativo o ciúme é aquela pessoa que tem ciúme de algo que aconteceu no passado do parceiro ou da parceira. Então, às vezes, a pessoa conhece alguém, tem um relacionamento e ela fica com ciúme da ex-namorada do parceiro ou o ex-namorado da parceira, não? Então, esse é o ciúme retroativo. Ele vai de algo que aconteceu no passado e exatamente uma coisa que não existe mais. E a pessoa tem ciúme. É isso. Cristina? Sim. Aproveitando a fala aí do passado, na página 9, a fatuística, na 2ª linha, eu gostaria que você voltasse um pouquinho sobre a importância do afeto no desenvolvimento da autoestima. A minha pergunta é: a perda da autoconfiança, quando ela se estende até a fase adulta, né, não tenho autoconfiança, isso se estende até a fase adulta. O que teria, assim, lá no passado, entre os irmãos, entre pai e filho, o que a gente pode levantar, assim, desde quando a autoestima, né, a baixa autoestima de hoje, ela tem essa raiz lá? Uhum. Tu pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Então, o que a gente vê é que muitas vezes em algumas famílias, em determinadas famílias, os pais não sabem lidar ou não entendem às vezes as necessidades da criança. Então, por causa disso, eles às vezes têm comportamento, até está aqui na fatologia, o discurso de amor e as atitudes de desamor. Às vezes eles falam que amam o filho, mas na atitude deles, no comportamento deles, eles batem no filho, eles maltratam no filho. Então, isso cria uma insegurança e até uma incoerência com a qual a criança não consegue lidar muito bem. Isso fica dentro dela. Então, tem muitas marcas que a gente traz por conta desses relacionamentos na família nuclear. Mas também tudo depende do grau de lucidez daquela consciência. Porque se for uma consciência que ela tem um grau de lucidez maior, ela pode lidar tranquilamente, independente do que aconteça lá naquela família, ela pode se sair muito bem. Às vezes, isso também, assim, a gente só pensar que foi por conta do relacionamento na família nuclear, que a pessoa tem baixa autoestima, também, e a gente fica só nessa vida, porque isso pode já estar vindo de atrás, de outra vida. Então, mesmo ela tendo todos os cuidados, ainda considerar dentro dela que isso não é suficiente. Então, assim, tem que ser estudada muitas variáveis. Não se pode dizer que somente foi aquela família ou aquele comportamento que determinaram que essa pessoa tenha baixa autoestima, não? Tá bom. Bem? A verbetógrafa, Fatologia, página 10, última linha. Poderia comentar a afetividade real com base no mental soma? Página 10? Patologia, página 10. Última Sim. linha. Uhum. Essa afetividade real com base no mental soma, eu coloquei aqui porque até agora o que a gente traz culturalmente essa questão muito emocional, muito instintiva, muito forte, assim, e nós estamos estudando, estamos vendo que, na verdade, isso tem muito mais a ver com o egocentrismo do que com afeto, um afeto real, uma afetividade real. Então, a afetividade real e verdadeira e duradoura, ela parte, na verdade, do mental soma, do equilíbrio também, da cosmoética, de uma série de fatores que nada tem a ver com o emocionalismo. Não? Então, a transafetividade. Exatamente. Vai chegar lá na transafetividade. Uhum. E tem aquela coisa também que você falou aí, que a gente pode ressaltar agora também. É você viver
olhando primeiro a felicidade do outro, o bem-estar do outro, depois ver você, né? Exatamente. Porque a emoção da gente não deixa, a emoção da gente empurra a gente para frente. Exatamente. Então, com a mental soma, a gente vai ser um dia capaz de enxergar. Todo momento, não é uma vez ou outra a gente consegue, né? Mas assim, fazer isso correr no sangue da gente, né? Ser fazer parte, modo de vida da gente, né? Gente. Colocar sempre o outro na frente, sem masoquismo, sem menos-valia, não é isso. Você está compreendendo aquela situação. Entende? O outro não está lá para satisfazer nossas necessidades. Não está mesmo, muito pelo contrário. É aquilo, acho que o professor Valdo tem uma frase, eu estou tentando lembrar aqui, está no Homo Sapiens, acho que é Pacíficos, que amar o outro é fazer o outro mais feliz do que você próprio, alguma coisa assim que ele fala. É isso. É a doação, não? Sim. Cristina, sim. Parabéns, o verbete está muito bom, bastante rico, né? Infelizmente não vai dar para debater todos os itens aqui. Então eu vou fazer 2 perguntas que me chamaram a atenção. Na página 10, na primeira linha da fatologia. Aí no segundo item você coloca a inquisição doméstica. O que você quis dizer com isso? Então, eu estava colocando aqui o comportamento do ciumento. Não? A pessoa ciumenta, lógico que existe ciúme em diferentes graus, mas a pessoa ciumenta, ela começa a querer saber, ela é uma pessoa insegura, com muita baixa autoestima. Então, ela precisa de provas, ela precisa saber, porque ela pensa que ela sabendo tudo, ela vai ficar segura, ela vai conseguir estar melhor, aliviar o sofrimento que ela tem. Então, isso acaba levando ela àquela inquisição doméstica, porque geralmente acontece muito isso no seio da família, não? E não importa o que o outro fale, a confissão insuficiente. Sempre falta algo mais, sempre precisa um detalhe mais. Sempre, então, ela passa a ser um assediador do outro. Vampirização. Exatamente. Né? Constante. Ela assedia o outro, ela não percebe o sofrimento que está causando no outro e ela quer que o outro confesse a culpa de qualquer jeito. Não? Mesmo que o outro esteja falando verdade, ela vai achar que está falando mentira. Exatamente. Então, aí me lembra, me faz pensar nas relações grupocármicas embasadas na interprisão, né? Sim. Porque a maioria ainda no nível, né, da SOCIM, nós mesmos, nascemos ainda dentro de um grupo para resgatar aí algumas coisas do passado e a gente às vezes não está tão lúcida. Sim, às vezes isso realmente tem assim, pode até lembrar alguma outra situação que a gente não era família e passou por uma determinada situação parecida, não? Um sofrimento emocional, porque isso causa um sofrimento emocional no outro muito grande, não? Muito grande. E aí fica aquela convivência forçada, né? A força da convivência, que é inerente à interprisão. Cris, então agora eu queria perguntar aí na paradoxologia, na página 11, lá embaixo, paradoxologia, aqui. O paradoxo de ainda se considerar ciúme como prova de amor. Onde está? Primeira linha da paradoxologia, página 11. Sim, porque muitas vezes, isso é uma coisa que a gente até agora pode observar no dia a dia, muitas vezes quando a gente conversa com alguém, então a pessoa que sente ciúme, pareceria que ela está, assim, ela valoriza muito aquela outra pessoa com a que ela está. Então isso acaba, algumas pessoas pensam, se o outro não sente ciúme é porque não me ama. Então se ele tivesse ciúme, e até tentam provocar ciúme para ver se é que estão sendo amados, reconhecidos, porque aí tem a baixa autoestima dos dois. Não? Tem aquela afinidade, não? Ninguém está perto de outra pessoa por acaso. Então, algumas vezes tem pessoas assim que precisam comprovar, se reafirmar, se sentir que tem valor através das manifestações de ciúme do parceiro, não? Tá certo. E é um paradoxo. Obrigada, Cris. Em parafatologia, página 10, quinta linha, de baixo para cima, poderia ampliar as retrocognições sadias patrocinadas pelos amparadores extrafísicos? Sim. Bom,
nesse tema, nós estamos falando tanta coisa negativa, tanta coisa que faz dano, que causa dor, mas a gente não tem que esquecer que existe amparo também. E que esse item que eu coloquei aqui foi até por uma experiência que eu tive, uma experiência pessoal, na que eu estava passando por uma situação e tinha uma pessoa com a qual eu tinha assim um medo e uma série de sensações, e eu fiz uma história na minha cabeça com tudo isso. Aí eu tive uma retrocognição, onde eu vi a situação, eu vi que estava tendo como se fosse um juízo, não era bem um juízo formal, assim como a gente conhece, mas tinha uma pessoa acusando a outra e condenando, e pedindo que seja condenada, um julgamento, por conta do livro que ele tinha escrito. Eu senti, naquele momento, quando eu estava vendo essa cena, eu sentia a mesma dor, o mesmo medo, e tudo que eu sentia aqui no intrafísico. Depois disso, eu corri, eu sentava embaixo de uma árvore chorando, e aí eu comecei a voltar. No momento que eu ia voltando, e a pessoa que estava fazendo a acusação era um homem. A pessoa da qual que eu via dessa mesma forma aqui era uma mulher. Na hora que eu estava voltando, eu percebi que essa pessoa era essa pessoa de agora, e que a história era outra, diferente do que eu estava imaginando, mas o sentimento era o mesmo. A minha preocupação pelo dano que ela podia fazer para um terceiro era o mesmo. E aí eu entendi também que aquela outra pessoa que eu estava achando que era a vítima não era a mesma da minha retrocognição. Mas eu fiz uma associação, então é aquela coisa, a gente não tem lucidez. O psicossoma, ele guarda muita coisa, tem a ver até com a pergunta essa anterior que teve, não? Nós trazemos muitas vivências, muitos traumas do passado, e às vezes a gente não sabe interpretar isso. Então, em nossa falta de lucidez, em nosso pouco conhecimento da nossa própria história, a gente acaba fazendo uma história nova e sofrendo por isso. Então, essas retrocognições sadias, eu vejo que é importante para as pessoas estar atentas. Os amparadores, quando você tem vontade mesmo de melhorar, eles ajudam. E se é possível, e se a pessoa está aberta, e nessa época que aconteceu, estava tentando muito me projetar lucidamente. Então, assim, parte também desse seu esforço pessoal, né? Cristina, na página 9, vou pedir para você comentar 2 itens, né? Na 6ª e 7ª linha, de baixo para cima, o foco patológico no outro, e gostaria que você fizesse uma correlação desse item com, na linha 5, o medo da perda do lugar único no útero afetivo. O que você entende, né, desse foco patológico no outro, em relação a essa questão da perda do lugar único no útero afetivo? Sim. O foco patológico no outro é porque você não, a pessoa ciumenta, está focada no outro, não para fazer assistência, não para ajudar, não para perceber. Está focada porque ela precisa alguma coisa, ela não quer perder a outra pessoa, o afeto daquela pessoa, mas isso de uma forma patológica. Então, o foco o tempo todo é o outro, tanto que ela chega a controlar, a espionar, a perseguir o outro. O tempo todo, ela só pensa na vida do outro, o que o outro está fazendo, com quem que o outro está, e tudo isso. Então, é o foco voltado. Sim, sim. Não, já partindo da insegurança e da baixa autoestima, já está mostrando uma parte infantil, que a pessoa, quando está, e aí tem a ver até com a segunda pergunta que você fez, o bebê, quando ele está dentro do corpo da mãe, ele está seguro, ele está tranquilo, está feliz, é um paraíso lá, está muito bem. Agora, no momento que ele ele sai, então ele fica independente da parte física, mas emocionalmente ele ainda sente necessidade dessa segurança. Por isso essa metáfora, não, esse desejo de permanecer nesse lugar único de afeto, não? Bom, é isso. Obrigada. Está completo? Obrigada.
A verbetógrafa, fatologia, página... Olha, foi a mesma pergunta. Página 9, quinta linha. Favor esclarecer sobre o medo da perda do lugar único no útero afetivo. É uma metáfora, né? É uma metáfora e o ciúme tem um grande conteúdo dessa questão do medo, do abandono, do medo da perda do lugar, não? O lugar que ela conquistou, que ela sente que tem direito, não? E que precisa para dar segurança emocional, segurança afetiva. Agora eu fiquei pensando, quando você estava falando, né? A gente fica lá no útero, lá tudo enroladinho, que é muito seguro. Ainda bem que a gente fica apagado, porque você já pensou ficar preso ali 9 meses sem poder fazer nada? Você não sabe a energia, como é que é a energia da mãe. É duro, é porque a gente fica apagadão, né? Sim, sim. Agora você vê a capacidade de serenão, que não perde a lucidez nem no útero, mas também para ele tanto faz estar ali em qualquer outro lugar, porque ele vai fazer o que ele tem que fazer. Então é mais vamos chamar assim, é mais um infantilismo consciencial da gente achar que a gente está seguro. De achar que está seguro, exatamente. Uhum. É bem interessante, você falou isso, veio na minha cabeça, assim, toda a cena, eu presa lá, querendo sair, querendo maior restringimento. Não, na psicologia, mas não tem outra vida, não tem outra... Imagina, tá... Então o paradigma consciencial muda até esse... Sim. Né? Essa metáfora do útero afetivo. Vamos lá, mas a gente vai continuar vindo de novo, não adianta. Mas é bom, a gente não lembra, mas porque a gente não lembra. Porque a gente fica apagado. Então vamos lá, parafatologia, página 10, final da 6ª linha. Poderia expandir a respeito das fantasias anticosmoéticas induzidas pelos assediadores extrafísicos? Sim. Então, muitas das coisas que nós pensamos, às vezes não são resultado de nós mesmos, não? Às vezes são induzidas realmente. A pessoa com ciúme, ela começa com autoassédio e vai para o heteroassédio. Então, muitos desses pensenes que são, na verdade, de assediadores, não? E as fantasias, deixa eu ver aqui a página... 6ª linha. 6ª linha, sim. Página 10. A ver. Fantasias sexuais. Não são. As fantasias anticosmoéticas, sim, induzidas pelos assediadores extrafísicos. Essas fantasias anticosmoéticas é pelo seguinte, no ciúme tem muito de fantasia. Porque a pessoa, ela imagina muitas vezes o que o outro está fazendo e às vezes é pior do que na verdade acontece, ou nem cruzou pela cabeça do outro e a pessoa está fantasiando, está imaginando muito. E na medida que ela vai imaginando, essas fantasias vão sendo piores, mais fortes, ela vai ficando mais assediada. Ela vai perdendo mais energia também. Então, assim, é uma das formas também dos assediadores de incentivar isso, de incentivar essa doença, não, que acaba sendo. Em sinergismologia, página 10, 3ª linha, pode esclarecer como se dá o sinergismo patológico, influência do holopensene doentio grupal, com sim emocionalmente fragilizada? Sim. Isso tem a ver também com isso que a gente conversou no início, que algumas vezes a pessoa ela não se considera ciumenta porque não se deram as condições, o ambiente para aparecer isso, não? Então, algumas vezes a pessoa ela está emocionalmente fragilizada por algum fato que aconteceu na vida dela, não necessariamente seja ciúme, e se ela entra no holopensene, onde tem esse predomínio de pensene, de ciúme, de competição, de rivalidade, tudo isso, ela pode entrar, não, ser engolida por esse holopensene e ela passar a sentir também ciúmes. Então, a fragilidade emocional deixou ela vulnerável para ela entrar nisso, não?
E aí vem uma potencialização, né, desses dois. E a falta de domínio energético da pessoa, não consegue se manter, a força do holopensene é maior. Não? Em tecnologia, página 10, segunda linha, quanto à técnica da higiene consciencial, quais dicas a verbetógrafa pode dar para quem é o agente do ciúme e para quem é o alvo do ciúme, ou seja, a vítima? São duas coisas, né? Para o alvo, que é a vítima, e para quem é o ciumento. Para o ciumento, que é o algoz, no caso. Bom, cada um tem que resolver seu problema. A pessoa ciumenta, ela vai ter que ter essa higiene consciencial, ela vai ter que desenvolver uma série de técnicas para melhorar a pensenização, para ela conseguir se liberar do auto e heteroassédio. A terapeuticologia ajuda. Exatamente, isso, né? A terapeuticologia, que é a autoconsciencioterapia, a consciencioterapia, é boa na ajuda de um profissional, quando a pessoa não sabe, até porque é difícil, às vezes, para a pessoa que não conhece, saber qual que é o limite, em qual que é o grau que ela está tendo de ciúme, se isso é uma coisa somente emocional, se isso é algo que tem a ver já talvez orgânico e precisa de ajuda psiquiátrica. Tem que saber, tem que ter faz bem um acompanhamento profissional, não? Mas a higiene consciencial, essa técnica, na verdade, seria a pessoa conseguir procurar tanto o ciumento quanto o alvo do ciúme. O alvo é outra situação, não tem que ver aí se o alvo do ciúme ele está procurando isso. É porque os afins se atraem, né? Eu me lembro que eu comprei aquele livro, ele se acha o dono do universo, do cosmos, do mundo, que é para estudar sobre o narcisismo, né? Uhum. Assim, o livro é feito para você aprender a lidar com o narcisista. Só que você vai lendo o livro e você vai vendo quanto que você tem de narcisismo, por isso que você bate de frente com o outro. Eu penso que o ciúme é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você bate de frente com o ciumento, alguma coisa você tem ali, você tem que se estudar, analisar para superar aquilo. Para entender, sim. A gente enxerga aquilo que a gente conhece, não? Cristina, falando em técnica, na página 10, detalhismo, a tecnologia ali. Você já falou alguma coisa, mas eu gostaria que você expandisse um pouco a técnica do espelhamento consciencial. É a primeira. Sim. Tem até relação com isso que a professora Rosa falou agora. A técnica do espelhamento consciencial é uma técnica, tem até um artigo que está aqui na referência. Essa é uma técnica elaborada e foi publicada também pela professora Ana Seno. E eu achei muito interessante porque ela explica também nesse artigo, e o tema era ciúme. O caso que ela tentou resolver com essa técnica foi de ciúme. E nessa técnica do espelhamento consciencial, é uma técnica na que a pessoa ela utiliza o outro como espelho para ela conseguir resolver esse trafar que ele identifica de forma lúcida e com boa intenção. Então ela para de fugar, de fazer uma fuga e jogar a culpa no outro, e assume o que ela tem, aquele trafar que ela tem, e ela passa a observar criticamente a outra pessoa. E ela utiliza muito o binômio admiração discordância. Então ela observa, ela faz, tem até os passos, eu vou passar para você, mas a pessoa que é o alvo do ciúme, por exemplo, ela passa a observar essa pessoa para ver o que tem dentro dela, não? Que aquela atitude do outro está mexendo internamente nela. E outra coisa que eu achei muito interessante nessa técnica, quando ela comenta o caso que aconteceu com ela, foi que no princípio ela não admitiu o que estava acontecendo, ela deu uma desculpa, foi outro caso, foi outro motivo. Aí ela parou e observou bem, não, qual que é o real motivo pelo qual eu me estou comportando dessa forma. Na verdade, a verdade é que eu sinto ciúme, então eu vou trabalhar esse ciúme.
Então, essa técnica é interessante. Ele foi publicada, tem são umas 11 páginas, dá para você. Se você pesquisar na internet, eu posso passar para você também. Sim? Em Paradoxologia, página 11, segunda linha. Em relação ao paradoxo de existir resistência em abandonar comportamentos causadores de dor ou desprazer, quais hipóteses podem ser levantadas a respeito de tal comportamento e quais tratamentos são indicados? Existe estudos a respeito? Sim. É o paradoxo de existir resistência a abandonar comportamentos causadores de dor ou desprazer. Tem até, na sindromologia, a síndrome da mulher maltratada. Então, que a mulher, ela aceita, muitas vezes, o maltrato de forma constante, não? E, às vezes, até se acha culpada. Realmente, ela pensa que ela é responsável por esse maltrato e ela aceita que é assim mesmo. Então, é importante, por isso que falamos antes também, sim, que é importante essa consulta, às vezes, de um profissional, que o profissional vai orientar melhor, porque é difícil a pessoa sozinha, se ela não tem um conhecimento prévio, ela fazer essa avaliação. Tem muitas coisas que acontecem no entorno da pessoa que ela, às vezes, não está percebendo no próprio comportamento, a própria manifestação dela. Então, às vezes tem essa questão da pessoa, é um paradoxo, porque a pessoa normalmente ela quer manter o afeto do outro, quando na verdade ela está tendo um sofrimento, não? Que nada tem de afeto, é desprazer mesmo. Ela não quer abandonar. Ela não quer abandonar, né? Ela não quer abandonar. Quando, na verdade, no ciúme parece que ela quer manter um afeto porque é algo que dá prazer. Ela confunde, né? A pessoa confunde prazer com... Sim. Agora, outra coisa também que pode ajudar deve ser não, o trabalho voluntário, né? Sim. Porque aqui eu acho que é diferente de qualquer outro tipo de trabalho, aqui em qualquer outro lugar, mas aqui principalmente, eu falo na Conscienciologia, porque todos estão com a intenção de fazer a autopesquisa. Eu acho que é isso que fomenta, que intensifica as relações interpessoais, a meu ver. Sim. E aqui é um bom útero, né, para a gente poder, sim. para a gente poder estudar e se autoestudar nessas relações interpessoais. Sim, exatamente. E fazer esse autoenfrentamento. Não estou dizendo que não seja bom ir para psicologia, para consciencioterapia, não. Não, quando eu falo, mas... por isso, quando eu digo ajuda profissional, é também de consciencioterapeuta, que é formado, que estudou, que sabe como lidar com tudo, e tem uma visão muito mais ampla, não? E a pessoa sozinha é difícil. Até essa questão que você disse, é importante esse trabalho em equipe, em grupo, porque é onde ficam evidentes os seus traços. É aí na convivência, e se você tem um colega de grupo, um colega de trabalho, que faz uma heterocrítica, com cosmoética, tentando ajudar você, isso é valioso, muito valioso, não? Quer perguntar? Pode perguntar. Cristina. Sim. Parabéns para o verbete, obrigada. Muito interessante. Então, essa questão do ciúme. Ali na página 10, na segunda linha, o afloramento da bagagem trafarística da Consim. Tu poderia explanar um pouco mais? Porque eu fiquei vendo assim, isso aí não, o ciúme ele não surge assim, né? Pelo que eu entendi desse momento que eu tenho a partir dos meus relacionamentos. A impressão que eu tenho é que ele já veio, né, dentro dessa questão da bagagem, porque muito mais quando fala em trafar, né? Poderia falar? Sim. Sim, ele já vem, e também aqui o afloramento da bagagem trafarística da Consim, e aí a seguir está a manipulação, a reivindicação agressiva dos direitos de propriedade afetiva, a fronteira entre o ciúme e a inveja. Aí vai, às vezes o ciúme ele acaba sendo o gatilho que desencadeia uma série de outros trafares. Então surge a raiva, a agressividade, o controle, a inveja, e aí vai.
Então, às vezes, ele é só o início, a ponta, digamos, de tudo o que a pessoa, para se manifestar, para aparecer, ficar em evidência, não? De forma mais forte, porque esses trafares acabam aparecendo em outros momentos, mas nessa situação de ciúme fica mais evidente, não? Queria aproveitar aqui, olha a linha que fala sobre o desvio de proex, aí um pouquinho mais adiante ali, na 4ª linha, eu acho. Está dentro ali, poderia ampliar um pouquinho mais daí? Sim, porque quando a gente fez o planejamento, a nossa programação existencial, a gente, nesse planejamento, inclui uma série de tempos para a gente realizar determinadas tarefas, de colegas evolutivos, de colegas que vão ajudar em um determinado trabalho. A pessoa ciumenta, ela tem uma dificuldade na convivência. Então, se ela tiver dificuldade na convivência com colegas evolutivos, isso vai atrapalhar o trabalho dela. E ela pode até, se ela não souber lidar com isso, pode até sair do grupo por causa disso. Então, pode acontecer um desvio de proexia nesse sentido. Por outro lado, se não for no âmbito do trabalho que ela está realizando, se for no âmbito pessoal, também pode acontecer, porque o foco dela, aquele foco patológico no outro, faz que ela fique focada só naquele problema, e está passando muita coisa em torno, e o tempo está passando. Não? Às vezes tem casos de ciúme que a pessoa leva muito tempo com isso, dando atenção a esse problema, e o tempo passa, as companhias passam. Então pode acontecer um desvio de proexis, foi nesse sentido. Vamos lá. A verbetógrafa, fatologia, página 10, final da 2ª linha. Poderia aprofundar a reivindicação agressiva dos direitos de propriedade afetiva? Sim, é aquilo do afloramento da bagagem trafarística da Consim, não? Que começam a surgir todos os trafares da Consim, e entre as atitudes que o ciumento às vezes toma, ele quer aquela propriedade afetiva, o afeto do outro para ser uma propriedade, passa a ser um valor para ele, e ele faz essa reivindicação de forma agressiva, não é nada tem a ver com amor, não? Que o ciúme estava tão historicamente relacionado ao amor. Na verdade, ela faz isso de forma agressiva, porque tanto o controle, essa inquisição doméstica, a espionagem, todas essas coisas que o ciumento acaba fazendo, é uma agressão ao outro, não? É uma agressão total. Sim. Cris, sim. Queria voltar aqui naquele megapensene do ciúme, atraso cosmoético. Você falou também no seu verbete sobre as fantasias anticosmoéticas. Você falou sobre os crimes possessivos, né? 99% de crimes contra as mulheres são advindos do ciúme, conforme a estatística. E eu fiquei pensando aqui que a gente parte da premissa que fizemos um curso intermissivo e que a nossa responsabilidade, que a gente está um pouco mais lúcido, né? Já ali pensando na transafetividade, no sentido de compreender, como é que a gente faria, assim, você chegou a pensar como é que a gente vai fazer para esclarecer as pessoas acerca dessa condição do ciúme, dessa tamanha irracionalidade, principalmente as pessoas que, você falou de desvio de proexis, mas assim, não vou nem falar que as pessoas que cometem os crimes têm proexis, mas que, enfim, entram aí, já estavam numa interprisão e voltam a entrar, e eu, às vezes, fico pensando como é que a gente vai fazer para esclarecer as pessoas, assim, ao longo do tempo. Você chegou a pensar nisso? Então, é uma tarefa difícil, nada fácil, porque, primeiro, pelo nível, pela quantidade, não é muito grande, a população é muito grande, não? E as estatísticas estão mostrando isso, que a maior parte dos crimes passionais são por conta do ciúme. Eu vejo que é aquele trabalho passo a passo, esse trabalho de reurbanização que a gente está fazendo, que a gente está envolvido nesse trabalho, a TENEPES,
o fato da gente tentar primeiro fazer essa limpeza extrafísica, e a gente também, o que a gente pode fazer assim na medida de o que cada um de nós pode ir fazendo, a gente ter esse autodomínio energético e psicossomático para poder transitar por esses lugares, não? Por esses rolos pensantes, tentando colaborar com essa limpeza, não? Extrafísica, que isso vai ter repercussão no intrafísico. Eu vejo que trabalho em equipe mesmo. Eu fiquei pensando na escrita, né? Que assim, esse verbete, aí depois pode, de repente, ter um livro. Lógico que já tem muita coisa escrita, né? Você não é a primeira e nem vai ser a última. Mas eu fiquei pensando em, assim, me vem toda hora como a gente vai esclarecer as pessoas ao longo do tempo. Os debates também, esse debate aqui, você começou o debate através do verbete, mas pode puxar outros debates, né? Acho que tem. Sim. A gente tem que movimentar mais, porque são assuntos assim que socialmente são camuflados, né? Todo mundo sente, mas todo mundo finge que não sente. Inveja. Não, as coisas ninguém gosta de discutir. Não gosta. Mas eu acho que é preciso, né? Na discussão que a gente vai esclarecendo. Sim. Escrever, eu acho que o primeiro passo foi escrever para ter um embasamento maior. Mas discutir, criar espaços para discussão, apresentar em congresso, sei lá, né? Fazer artigos a partir do até dentro dos tribunais mesmo, né? Igual teve um congresso aqui que ela mencionou. É uma forma de esclarecimento. Eu vejo que isso é esclarecimento e os assistentes, a qualificação da assistência do assistente para ele entender essa problemática e poder assistir a quem tem ciúme, não? A quem tem ciúme, teve uma pessoa que me comentou, a última visita que eu tive aqui, uma pessoa que veio de visita aqui, que ela está fazendo um trabalho também, está organizando um trabalho, não de ciúme, mas sim para as pessoas que foram condenadas por causa de crime passional. E para que ele, quando eles saiam, quando eles sejam liberados, não reincidam. Eu acho que esse trabalho é muito importante. Muito interessante. É a reeducação, não? Reeducação dessa pessoa, até para ela ter noção não somente da dor que ela produz no outro, mas também como elas mesmas se afetaram, não? Eu acho que é aquela coisa gradativa, não? Passo a passo. É interessante. Obrigada, Cristina. Em Fatologia, página 10, sexta linha, por favor, comentar sobre o assédio ao parceiro tenepsista, parceiro ou parceira tenepsista. Sim, isso está no livro, em 2 livros, o professor Valdo coloca tanto no Manual da TENEPES quanto no Manual da Dupla Evolutiva, e ele até coloca que se a parceira, por exemplo, o caso da parceira sentindo ciúme do parceiro tenepsista, ela se coloca diretamente ombro a ombro com os assediadores, seja dela, seja do parceiro que não querem que ele faça essa assistência, ou seja da pessoa que está sendo assistida. Então, ter essa noção, ter essa lucidez do que está acontecendo extrafisicamente é muito importante, não? Porque senão ela acaba caindo, ela realmente acaba atrapalhando o trabalho e sendo uma ferramenta do assediador. A verbetógrafa poderia opinar sobre qual seria a melhor maneira de assistir um parceiro que sente muito ciúmes? É mais ou menos o que a Marlene tinha acabado de falar. Só que aqui parece que está dando uma casuística, né? Como não ser influenciada e se afastar das pessoas por conta do ciúme do outro? Como não ser influenciada, talvez, e não se afastar, né? Eu vejo que a primeira coisa, a pessoa, ela conseguir observar qual que é a dinâmica desse relacionamento, há quanto tempo essa vem se mantendo, não? Essa relação assim, porque aí tem o problema da pessoa que está concordando, que está aceitando essa manipulação, digamos, ou essa possessividade do outro também, porque nesse caso já parece uma possessividade, não? Outra pessoa quer controlar o que o outro faz, não? E se for possível conversar com a pessoa, mostrar que isso não é normal,
que isso precisa que isso está trazendo dor para ambas partes, que precisa ser resolvido e, se for o caso, procurar uma ajuda de alguém que possa esclarecer. Às vezes a pessoa que está sendo a vítima, que está envolvida em tudo isso, não é a melhor pessoa para esclarecer. Sugerir também, se a pessoa tem abertura para participar de uma dinâmica, talvez fazer algum trabalho energético, fazer um curso, começar assim, a fazer atividades, sabe, para ela começar a melhorar essa pensanidade também. Talvez terapia de casal também, né? Terapia de casal. Terapia de casal porque também. Porque o ciumento não vai querer ir sozinho. Uhum. Aí faz junto. Sim. Né? Eu conheço pessoas, assim, pessoas bem próximas, que a mulher até começou a encontrar o eixo porque o marido se predispôs a ir junto. Que normalmente é o contrário, né? A mulher que se predispõe a ir junto. Nesse caso que eu conheço, o marido que se predispôs a ir junto com a mulher. Uhum. E aí está dando resultado, está sendo bom. Sim, sim. Sim, eu vejo que isso é importante, não? O apoio, a assistência que está fazendo para o outro, não? Está colaborando para... E o outro se sente mais seguro, porque se o ciumento ele é inseguro, então o parceiro ou a parceira pode tentar dar esse suporte, de acompanhar, de ir junto, de fazer o tratamento junto. Então, isso eu acho que é muito importante. A verbetógrafa, antagonismologia, página 11, quinta linha. Poderia falar sobre o antagonismo, egocentrismo infantil, liderança interassistencial? O egocentrismo infantil, a liderança interassistencial. O egocentrismo infantil do ciumento, a pessoa que sente ciúme, a pessoa insegura, ele está voltada a resolver seu próprio problema, suas próprias necessidades. E isso é antagônico com a pessoa, quem pretende ser um líder interassistencial, ele está voltado para que aconteça o melhor para todos e tentar ajudar, tentar fazer assistência, não? Ele liderar equipes de trabalho também, que por isso é o antagonismo, enquanto a pessoa egocêntrica ela está voltada só para ela, o líder interassistencial está voltado para os outros e para a ajuda, não para a assistência. Mas como você falou antes, tem que entender muito de ciúme, né, para lidar com toda essa tipo, né, de ciúme. Esse é o objetivo, a gente entender para conseguir superar, não? Cristina, sim. Aqui na página 20, na página 13, você coloca uma taxologia bem no final. São 4 itens. Eu queria que você exemplificasse cada um deles, é possível? Que página? Página 13, taxologia, bem no final da linha. No finalzinho. Sobre a ótica da patologia, em ordem alfabética, 4 tipos bem definidos. Sim. Então, aqui tem 4 tipos bem definidos de ciúme, no estado mais doentio. Então, o ciúme alcoólico, na verdade, o ciúme alcoólico, ele poderia entrar dentro do delirante, também. Mas eu coloquei ele separado porque ele é provocado, ele é consequência, um transtorno psicótico crônico provocado pelo álcool. O criminoso, o ciúme criminoso, vivenciado pelas consciências em situação emocional limite até o ponto de cometer atos criminosos, o crime passional. E nesse caso, aí no ciúme criminoso, também se pode ver por 2 pontos de vista. Tem a pessoa que já é de natureza criminosa e sente ciúme, por isso ela acaba agredindo e cometendo um ato, um crime. E também tem aquele criminoso de ocasião, que chamam, que é aquele que não tinha intenção de matar, mas ele, cego pela emoção, acaba cometendo um crime. Que geralmente esse tipo de criminoso, ele não é reincidente, porque ele sente muita culpa depois disso. Então, isso é até uma questão que as leis depois eles vão avaliar qual que foi o tipo, a motivação, a personalidade, não? Isso, atenuante. O ciúme delirante, quando existe a convicção inabalável de que está sendo traído, que é o caso que também tinha comentado antes, até no caso da síndrome de Otelo, não?
Então, ciúme caracterizado por ideias delirantes relativas à convicção inabalável de traição por parte do companheiro. Também conhecido como delírio de ciúme. Aí, nesse caso, é um caso que precisa mesmo de acompanhamento psiquiátrico, não? Porque não, se não for com acompanhamento psiquiátrico, não tem como tirar essa ideia de delírio da pessoa, não? Mas tem que tomar até remédio, né? Tem que tomar medicamento. E até para o psiquiatra, ele avaliar se realmente é um caso de delírio mesmo, ou se é um pensamento, assim, uma ideia que ocupa a maior parte do tempo da pessoa, não? Então, tem que ser um profissional nesse caso. E o obsessivo, enquanto o delirante ele está seguro, ele tem certeza que está sendo traído, o obsessivo ele já tem dúvidas. E ele está sempre atrás das comprovações. Então, o obsessivo, o ciúme gerado por ideias obsessivas, normalmente associadas a rituais de verificação e caracterizado pelas dúvidas e ruminações sobre provas inconclusivas. O obsessivo, ele não para, ele tem esse comportamento compulsivo e de tentar verificar o tempo todo se ele está sendo traído. A dúvida é o maior problema dele. Criou o próprio inferno dele, né? Exatamente, sim. Obrigada. E uma outra coisa também, que no caso do alcoólico, a pessoa alcoólica, a maior parte, o que diz a estatística, é que a maior parte dos alcoólatras, eles manifestam ciúme. Só que também tem no caso daquela pessoa que está saindo do alcoolismo. Então, para a pessoa estar livre do álcool, ela tem que ter abstinência, ela não parar de beber, mas ela tem que crescer emocionalmente. Então, algumas vezes acontece que a pessoa ela para de beber, mas ela emocionalmente não faz esse trabalho de crescimento, então ela continua mantendo os mesmos sintomas que os produzidos pelo álcool. Tem até nome isso, mas isso é também importante, que não é somente o fato da pessoa parar de beber, mas também o trabalho emocional, de crescimento emocional que ela tem que fazer, não? Interessante isso, né? Nunca não tinha ouvido isso ainda. Tem até um nome, chama Síndrome da Bebedeira Seca. E quando não bebe, sim, mas manifesta o mesmo comportamento. Interessante. Vou aproveitar e perguntar mais uma. Aqui na página 12, mitologia, bem na primeira linha, você coloca assim: o mito das mulheres importarem-se com a traição afetiva e os homens com a traição sexual. 12. Primeira linha da página 12. O mito com a traição afetiva. Sim. E os homens com a traição sexual. Isso que tem relação com aquela hipótese da dose dupla que eu falei. Da estrangeirismologia, né? Da estrangeirismologia, que é um mito, porque, na verdade, tanto o homem quanto a mulher se importam com qualquer tipo de traição, seja uma infidelidade sexual, seja afetiva. O que acontece é que o significado para cada um dos gêneros é diferente. Para o homem, sim. Para o homem, se a mulher tem um envolvimento sexual, já implica o envolvimento afetivo. Para a mulher, se o homem tem um envolvimento afetivo, já está implicando também o envolvimento sexual. Ficou claro? Muitíssimo. Obrigada. Sim. Nos mitos, na mitologia, você fala aqui 3 mitos clássicos. Uhum. Então, eu queria que desse uma palhinha aí de cada, da Hera, do Eros e da Medeia. Da Medeia. Dessa uma explicação sobre esses 3 mitos. Bom, também serve até para exemplificar o tipo de comportamento, de reação do ciumento. Então, enquanto a deusa Hera, ela punia as amantes, ela preferia punir as amantes do marido, dos Zeus, não? Que é o caso que a gente vê que algumas, assim, na bibliografia, a gente vê que tem casos que a pessoa ciumenta, ela só direciona sua agressividade para o rival, para o rival. E em outro caso é para o parceiro, não? Então esse mito tem a ver com isso, com esse direcionamento hacia o rival. O caso o mito do Eros, essa frase do amor não sobrevive sem confiança, porque que está até
Deixa eu ver aqui. Antonimologia. Não. Antonimologia, confiança afetiva. O ciúme ele está baseado na desconfiança. E isso vai contra essa... A gente pega muitas incoerências na história. Enquanto se fala que o ciúme está relacionado ao amor, por outro lado, a confiança está ligada ao amor, não? E o ciúme é totalmente oposto, que é a desconfiança. E o outro mito, o de Medeia, porque ela comete filicídio. Ela mata os filhos para punir o marido que traiu ela, não? Loucura, né? Mas existe pessoas assim, né? A gente vê, quando você pega as notícias, você encontra tudo. Medeia, a Hera, encontra todos os mitos lá. E então você vê que os mitos eles foram baseados em coisas que já aconteciam antes, não? E continuam acontecendo. Então, às vezes a pessoa ela encontra a melhor forma de vingança dela matar os filhos, não? Então, isso já vi notícias. Isso também vai um efeito nocivo de possuir armas em domicílio, né? Sim, o efeito nocivo, exatamente, porque às vezes a pessoa tem arma pensando que é para proteção, para segurança, e no caso de ter uma pessoa ciumenta na residência, ela cega por ciúme, ela nublada pelas emoções, ela pode pegar a arma e utilizar. Mas muito embora os últimos fatos tenham acontecido, isso que se vê pela televisão, é que estão usando os objetos de uso doméstico, as facas, né? Sim. As facas da cozinha para praticar os crimes. Sim. Na falta de uma arma, né? Uhum. Sim, então, sim. Mas isso há muito tempo que se usa faca. Isso mesmo antigamente. Antigamente não tinha nem arma. Era faca mesmo. É só questão de falar em arma branca ou arma... Qualquer coisa pode ser uma arma, utilizada como arma. Um estilingue pode ser uma arma. Oi. Aqui na mitologia, na página 12, você fala do mito de alguém poder roubar o amor de outra pessoa. Isso sintetiza bastante esse verbete, porque ali a pessoa já está se colocando na condição de posse. Você vê a outra como um objeto, ele pode roubar ele de mim. Como assim roubar uma pessoa? Roubar um sentimento? Ali também daí dá para fazer uma correlação com essa citaciologia aqui do Balzac. Ser ciumento é o cúmulo do egoísmo, é o amor próprio defeituoso, é a irritação de uma falsa vaidade. Ou seja, a pessoa ainda não entendeu o que é amor. Exatamente. Ela entendeu só o que é auto-amor. E ainda é distorcido, porque ela não entende que amar o outro e fazer o outro feliz vai fazer ela ainda mais feliz. Sim, é verdade. Então é uma distorção completa desses significados. Sim, existe por isso que eu falei, tem muita incoerência, não? A pessoa, nós estamos aprendendo o que é o amor, não? Quando a gente pega culturalmente a história da humanidade, ela está cheia de incoerências nesse sentido. Não? Irracionalidades de punir por amor, de matar por amor, de uma série de coisas, não? Histórias de suicídio por amor, Sim. Celebradas. Aqui, Cristina, em Fatologia, na página 9, na terceira linha, o desejo de exclusividade no amor da mãe seria da parte, você poderia aprofundar e dizer, seria da parte do filho, da filha, ou da parte da mãe, ou os dois? Não, da parte da criança, não? Da criança, que ela se sente insegura e ela quer ter essa exclusividade, ela quer ter esse afeto só para ela, porque ela está formando sua autoestima, não? Bom, entre aspas, que já tem uma parte que vem do passado, não? Mas nessa vida intrafísica agora é uma parte importante para o desenvolvimento da autoestima, não? Então existe um desejo. Quando você pensa em ciúme, o ciúme ela é uma emoção muito destrutiva, mas ela parte de onde? De uma frustração. Mas por que alguém se frustra? Porque tem um desejo muito grande. Então, qual que é o desejo? O desejo de ser exclusivo.
de ter esse amor só para ele. Então, esse desejo, quanto maior o desejo, maior é a frustração também. Então, o desejo de exclusividade é uma coisa que se mantém desde a infância, no caso do ciumento, desde a infância até a vida adulta. Sim. Novamente pelo verbete, porque já falei com você hoje de manhã, mas assim, é mais sério e mais profundo do que eu pensava hoje de manhã, né? E fiquei muito preocupada, que eu compactuo com a preocupação da professora Rosa e da Marlene. Fiquei muito preocupada quando eu li a estatística, né? Sim. Porque eu conheci uma advogada que é defensora pública na lei, eu acho que é tribunal, onde atende a Lei Maria da Penha. Sim. E ela Tribunal de Justiça. E ela me disse uma coisa que na hora não entendi muito bem, que ela estava muito desanimada, apesar da lei ser muito boa, defender as mulheres, realmente preserva, apesar da pouca estrutura que ainda tem. Mas ela disse uma coisa que me preocupou bastante, que era como se fosse enxugar gelo. Porque as mulheres chegam lá, são atendidas, até recebem uma recomendação para o marido não se aproximar, alguma coisa assim, uma determinação, né, do juiz. Sim. Só que os maridos depois conversam com as mulheres e elas vão lá e retiram a queixa. Então, meses depois, chegam lá com uma agressão pior ainda, Sim. quando não morrem. Então, quando eu vi essa tua estatística, eu fiquei, nossa, o que fazer com isso? Sim. Não é? Então, é uma coisa, eu acho que você tem que fazer cursos, palestras, como, né? Não pode parar só nisso. Eu acho que você tem uma grande responsabilidade nesse contexto, porque, veja, basta uma conversa que elas retiram, não sei por medo, ou não sei se é porque... eu não sei se é porque não querem perder aquela condição, mesmo patológica, mas ainda se sente segura, entre aspas. Quer dizer, eu não vi nenhuma estatística, não sei o porquê, e eu só me lembrei dessa frase que ela me disse, porque a Marlene e a professora Rosa estavam conversando. Mas eu fiquei bastante preocupada, eu não sei como contribuir nesse processo. É preocupante, realmente. Eu tenho até uma estatística aqui que eu peguei da internet, do Ligue 180, não? Que é a Central de Atendimento da Mulher. Então, ele faz um balanço semestral e eles, aí na internet você pega todos os dados. Mas, por exemplo, esse balanço é de janeiro a junho de 2013 em São Paulo. Eles dizem assim: relatos de violência somaram 37.582. Em 83,8% dos relatos, o agressor era o companheiro, cônjuge, namorado ou ex da vítima. Não? Então, você vê, o tempo de relacionamento era de 10 anos, na maioria dos casos. Então, você vê que essas são estatísticas que preocupam. Aqui está o risco de morte, 46,3% dos relatos. Então, as estatísticas são preocupantes realmente. É muito trabalho, e eu vejo que até muitas mulheres não conhecem esse síndrome da mulher maltratada. Não se dão conta que elas são vítimas disso, não? Então, eu acho que é importante o esclarecimento mesmo. Outra coisa que ela comentou comigo é que a Lei Maria da Penha diz que uma agressão verbal, você já pode fazer a queixa lá no tribunal. Sim. Ou na polícia, não sei bem. Mas é que assim, as pessoas só pensam que a Lei Maria da Penha é só para uma agressão. Não é. É coação, uma agressão verbal, que você se sentir agredida ou ameaçada, uma ameaça. Então, você já pode procurar a Lei da Maria da Penha. Eu não sabia disso. Eu achei que era só quando tivesse uma agressão corporal. Não é? Aí você vê como é que a nossa cultura, como a gente tem muita coisa para ir modificando. A agressão, ela pode ser física, pode ser emocional, pode ser verbal, e até, como pensei, né, a gente está agredindo, não? Então, a gente já, na conscienciologia, a gente já está ampliando tudo isso. Eu próprio pensei, só o fato de você pensar mal do outro é uma agressão. Lógico que não tem lei ainda para isso, só para direito, entende?
para direita. Mas, assim, intrafisicamente, a gente vê que realmente está é um passo e é muito devagar também, não? Essa questão. Então, mas só dentro desse assunto ainda, Sônia, embora não seja minha especialidade, o Código Penal, que é de 1940, já tipificava o crime de ameaça. Então, não precisava de uma lei específica para a mulher, né, Lei Maria da Penha, que é nova, para proteger, para as pessoas se protegerem. Qualquer pessoa que se sentir ameaça, independente se é mulher ou homem, porque as pessoas falam, mas e a mulher não ameaça o homem? Ameaça. A mulher também ameaça o homem. Se você olhar no jornal, existem casos, né? Pica o homem, né? Você tem caso há pouco tempo que picou, matou e picou o homem. Joga ácido. Então, assim, existe o outro lado também que a gente não pode esquecer, né? E que o Código Penal já faz essa previsão aí há muito tempo. Agora, eu concordo com a Cris, viu? A questão para resolver tudo isso aí, eu acho que vai se levar um tempo e é através do para-direito mesmo. O direito está bastante falho, embora a gente tenha leis muito boas né, a gente vê o movimento, a evolução das leis, mas não consegue mesmo. A sociedade, a gente vai precisar passar aí por alguns intermissivos. Mas a Lei Maria da Penha, ela intensificou a punição, não? Então, isso como uma forma de limitar um pouco mais essa... Sim, por um lado, mas por outro você viu ela falando, que a pessoa que trabalha lá fala porque a própria vítima procura depois e volta para o marido. É difícil. Eu acho que a única solução mesmo seria a reeducação. Porque a punição, a gente sabe que não é o... É claro, a falta de punição, é óbvio que é ruim. Mas, assim, se a punição mesmo fosse suficiente, né, ela é necessária, mas não é suficiente. Não é suficiente. Se fosse suficiente, países onde tinha pena de morte não tinha mais crime. E você vê que em alguns países aumenta até a questão do crime, né? Então, a punição é necessária, mas não é suficiente. Acho que o que passa a ser mesmo suficiente é a reeducação. E aí a reeducação leva mais tempo, né? Porque... Sim. E até a identificação de quando é que o parceiro está doente mesmo e precisa um tratamento psiquiátrico. Saúde, né? Medicamento. Às vezes precisa medicamento e não é... Educação e saúde. Exatamente, né? Saúde. Pode fazer, sim. Página 11, efeitologia. O penúltimo efeito, o efeito negativo da pensionização anticosmoética potencializada na consim ectoplasta. Sim, bom, isso que também tinham falado, que a agressão pode ser a partir dessa pensionização, só o fato da pessoa pensionizar negativamente, não, ela já está fazendo uma agressão. Mas no caso da consim ectoplasta, ela tem mais quantidade de energia, não somente... o estrago é maior para o outro, mas também para ela, porque ela fica mais, assim, o assediador tem mais ferramenta ainda para fazer dano a ela mesma, não? E ela também no outro, com a quantidade de energia. Então, a pessoa que ela é ectoplasta, ela tem mais responsabilidade, ela tem que ter muito mais cuidado e mais higiene consciencial que outra pessoa que não é, não? Logicamente que todo mundo tem que procurar esse equilíbrio, mas a consciência ectoplasta mais ainda, porque os efeitos são piores, no caso dela. Bem, professora Cristina, predisposição, no parágrafo predisposição, página 12, poderia explicar como os itens 8, frigidez, e 10, homossexualismo, podem facilitar o aparecimento do ciúme no adulto? Achou? 8 e 10. 8, frigidez, e 10, homossexualismo. Como é que essas duas questões aí podem facilitar o aparecimento do ciúme no adulto? No item 8, por conta da como? Sim. Não, no caso da pessoa com frigidez, ela qualquer outra pessoa está mais capacitada que ela na cabeça dela, está mais capacitada que ela para fazer feliz o parceiro do que ela mesma, não? Então, assim, isso cria isso primeiro que abala a autoestima da pessoa, não? Fica mais abalada ainda e ela precisa de tratar disso. Então, assim, ela fica alerta
a que pode acontecer em qualquer momento uma traição, uma infidelidade, não? Então isso pode facilitar esse aparecimento se ela não tiver um bom relacionamento de confiança, um apoio do parceiro, aí pode aparecer o ciúme. E no caso do homossexualismo, só a gente olhar também um pouco as estatísticas, não? O que tem no caso do homossexual, tem muita briga por ciúme, porque tem, além de eu não conheço assim em profundidade as causas, o que leva, mas tem uma questão da insegurança, da parte da rejeição, muitas vezes, da quais eles são vítimas, não? E que isso vai abalando mais a autoestima da pessoa, e ela é mais é mais possível, é mais fácil dela entrar nessa questão do ciúme, não? E também porque o ciúme ela tem uma relação com a parte sexual, tanto seja com a repressão sexual, com os problemas sexuais, tem uma ligação direta. Até essa questão da pessoa ter muita fantasia, imaginar muitas coisas, às vezes são coisas que ela não se permite pensar, por conta das crenças que ela tem, ela não se permite pensar por achar que não são adequadas, mas no momento que ela sente ciúme, ela pensa tudo o que ela não queria pensar, ela pensa do outro, imagina do outro, que o outro está fazendo. Então é um alívio, ela consegue até ficar mais tranquila com isso, pensando que o outro, não é ela. Então tem uma relação, tem até a própria psicanálise também estudou em relação ao homossexualismo, tem algumas linhas assim que já colocaram que existe uma relação, não? Ela sente alívio, então, é isso? Também, não, e no caso no caso da repressão sexual, mas também tem aquela questão às vezes da projeção dos próprios desejos, não? Entendi. Próprios desejos, até isso aparece como na bibliografia, quando a gente estuda, dos próprios desejos homossexuais, aparece como projeção. Cris, nessa mesma página em predisposição, tu podia ampliar o item 15, que é projeção dos próprios desejos de infidelidade? Sim. Sim, isso também, que às vezes também tem relação com tudo isso que estava falando, que às vezes a pessoa, na verdade, ela não está em um relacionamento feliz. E ela gostaria de fazer uma série de coisas, mas ela não quer tomar consciência, ela não quer assumir os próprios desejos dela. Então fica mais fácil colocar isso no outro. Então ela acaba imaginando ou agrandando, até pode ter uma situação que motive, que seja real, está acontecendo alguma coisa, mas ela aumenta tudo isso baseado nos próprios desejos dela. O que ela faria nessa situação? O que ela talvez gostaria de fazer, e aí ela projeta é o outro que gostaria de fazer, não é ela, é o outro. Então aí é que entra toda essa fantasia também, não? Não sei se ficou claro. Posso perguntar mais um? Sim. Na página, desculpe, página 11, em sindromologia, o síndrome de Rebeca. Sim, o síndrome de Rebeca, esse síndrome é um tipo de síndrome retroativo também, mas no caso leva esse nome de Rebeca, porque ele tinha se baseado em uma novela, é antigo isso, não? Eu não consegui achar exatamente o ano que era essa novela, mas nessa novela acontecia que a pessoa, uma mulher, Rebeca, casava com um viúvo, e ela começou a sentir ciúme da esposa anterior, que já tinha dessomado, porque a outra era mais linda, a outra era inteligente, e ela vivia se comparando e morrendo de ciúme da ex do marido. Então, o síndrome da Rebeca é isso, esse ciúme retroativo, quando ele já é muito intenso, e principalmente quando já está relacionado a alguém que já dessomou, não? Aí você está me fazendo lembrar a necessidade do ciumento se tratar antes de dessomar. Porque você imagina um ciumento dessomando e o parceiro, o viúvo ou viúva, né, aqui constituindo uma outra dupla, uma outra relação,
Como é que vai ficar essa consciência lá? Sim. Azucrinando aqui, né? Sim. Vira assédio, né? Perde total. Vai virar assédio agora. Não sei quem está primeiro. Rapidinho, só uma dúvida. Ainda em sindromologia, síndrome de Otelo é de Otelo Mouro de Veneza? Onde é que está? Sindromologia. Página 11. Página 11. A síndrome de Otelo. Sim, essa síndrome é que leva o nome de Otelo, pela obra Otelo Mouro de Veneza, sim. E a síndrome é quando o ciúme já é delirante, quando tem característica delirante. Não? Ou seja, o Otelo, ele estava seguro que estava sendo traído, e não adiantava, qualquer prova mínima já era suficiente, virava uma prova contundente de traição, tanto que ele chegou a matar a esposa. No caso do Otelo, ele foi levado até essa crença, né? Ele foi, assim, o Iago, por vingança, por inveja e tudo, acabou, ele planejou isso, foi um assediador intrafísico, que por inveja, a forma que ele achou de atingir Otelo foi através da esposa, que era a esposa jovem, bonita, que ele amava, destruir esse relacionamento. E ele estava ajudado por outro que era apaixonado pela esposa de Otelo. Mas, mesmo assim, mesmo que exista uma causa, tem um delírio aí. Sim. A pessoa tinha certeza que estava sendo traída. Então, qualquer coisinha, uma pequena mancha, uma pequena coisa que era colocada aí como prova para ele, independente do que tenha tido outro causando isso, era ele. Ele estava... o íntimo dele que estava ruim. No íntimo dele. Tanto que esse monstro é um monstro interno, não? Um monstro dos olhos verdes. Um monstro, né? Sim. Sim. Não importa se existe uma causa real ou não. É a forma que reaciona a pessoa ante isso. O ciumento, se não tiver causa real, ele cria a causa real. Ele cria uma. Ele justifica. Né? Aqui na página 12... Lá embaixo, na predisposição, você coloca o item 13, misoginia. Você podia falar sobre esse item? Misoginia é o ódio das mulheres. Não? Então, essa misoginia tem relação com... o misógino, uma das características dele é que ele é possessivo, ele é ciumento, ele odeia as mulheres, mas não consegue viver sem elas. E aí, por isso até tem, que eu coloquei, misoginia, síndrome da mulher maltratada. Então, se junta um com o outro. Ou aquele que odeia a mulher e a outra que é a mulher, que ela tem o síndrome da mulher maltratada e ela aguenta, como se diz? Aguenta o maltrato do misógino. Então, dentro da misoginia, como ele é dependente, ele é ciumento. Normalmente, eles são muito ciumentos. E o item 15, que eu acho que é um dos mais comuns que a gente vê por aí, mas você podia explicitar? A projeção dos próprios desejos de infidelidade? Isso. Sim, isso eu tinha falado um pouquinho, que muitas vezes a pessoa, toda coisa que ela imagina que o outro está fazendo, que o outro gostaria de fazer, na verdade é somente a projeção do que ela gostaria de fazer e ela não se permite pensar nisso, porque não está aceito para ela, não? Ela quer manter uma postura e tem alguns pensamentos, tem algumas coisas que ela não aceita pensar, não se permite pensar, mas quando acaba sendo ciúme uma desculpa para ela conseguir pensar, então, tudo que ela gostaria de fazer, na verdade, ela pensa que o outro está querendo fazer. O que faz, não? Na página 10, em fatologia, que é continuando ali, bem na última linha quase, a interassistência como sendo o caminho à afetividade madura. Poderia falar sobre isso? Sim, a pessoa, a interassistência leva a pessoa a sair desse egocentrismo. A pessoa tem que parar para olhar para o outro, para ajudar o outro, sair desse egoísmo, dela tentar se beneficiar, dela tentar só o bem-estar dela, para ela partir a ajudar
e ajudar as necessidades das outras pessoas, não? Então, a interassistência, na interassistência ela começa a aprender uma afetividade mais sadia, mais madura. Porque, enquanto ela é egocêntrica, ela é uma criança que está precisando. Agora, a afetividade madura, ela já assume sua postura, seus trafores, ou tudo que ela pode fazer pelo outro e ajudar o outro, que está uma situação pior que a dela, não? Sim. Que página? Página 13, item 7, da trafarologia, manipulação. Sim, nessa trafarologia, eu tinha colocado trafares motivadores de atos anticosmoéticos, mas que não estão relacionados à valorização do afeto da pessoa envolvida. Por exemplo, no caso, o ciúme, pela definição, a pessoa quer manter o afeto do outro. Na manipulação, ela não quer manter o afeto. Na verdade, ela está utilizando o outro, o outro tem que fazer o que ela quer, de alguma forma. Algumas vezes, essa manipulação, a outra pessoa vê isso como ciúme, mas, na verdade, ela não percebe que está sendo manipulada. Não? Então, e também, dentro do ciúme, a pessoa ciumenta, ela pode chegar a manipular, e ela manipula mesmo. Exatamente. Nesse sentido aí, da manipulação, qual, assim, dentro do seu estudo, qual, assim, o que você considera uma principal consequência, assim, para surgir o ciúme, né? Assim, o que você vê de consequência nessa manipulação que é mais grave, que é mais sério? De consequência da... Desculpa, nesse processo da manipulação, né? Que surge o ciúme. Então, o que pode gerar o ciúme que pode ser mais sério quando tem esse processo da manipulação? Então, a manipulação, na verdade, ela está associada, ela pode estar associada ao ciúme, ela não gera ciúme, exatamente, ela não gera ciúme, mas ela é mais um componente desse estado, que às vezes a pessoa ciumenta, ela manipula o outro. A interpretação. Eu acho que é mais sério de tudo a interpretação. Tem ainda o caso também, por exemplo, da sedução, né? Que é um processo também de manipulação. Sim. Que gera o ciúme. Você comentou no início a questão do casal, que às vezes um é sedutor e o outro é ciumento. Parceiro sedutor, né? Parceiro ciumento. Então, pode então ter a manipulação dos dois lados. E no caso de parceiro sedutor, eu tinha colocado parceiro sedutor, parceiro ciumento, e parceiro provocador, parceiro ciumento. O parceiro provocador, às vezes, tem mais relação com o manipulador. Ele provoca porque ele precisa se sentir importante, melhorar a autoestima dele. Agora, o sedutor, nem sempre, porque o sedutor ele pode ser sedutor de forma inconsciente, ele pode não ter noção de que ele está seduzindo. Às vezes, outras vezes ele utiliza a sedução, sim, aí seria manipulação, mas às vezes acontece que a pessoa é sedutora sem perceber mesmo. Ok, obrigada. Partindo da anterior manifestação que falou sobre a afetividade e enveredando aqui pela última frase da questionologia sobre a repercussão multidimensional do ciúme, poderia dar um fechamento aí com a explicação da frase enfática? Sim. Bom, já mensurou a repercussão multidimensional de tal manifestação. Isso é importante dentro do estudo que nós fazemos do paradigma consciencial, que a consequência do ato da pessoa ciumenta não são somente aqui no intrafísico, elas têm repercussão no extrafísico e nas múltiplas vidas. A gente vai levar isso para o futuro, tem as interpretações. Isso parte, essa emoção, ela parte desse egocentrismo. Então, aí, eu estou colocando os dois extremos na frase enfática. O ciúme demonstra o domínio do comocionalismo do psicossoma nas manifestações das consciências na sim patológica. A gente viu pelas estatísticas que o nível
ciúme, de crimes atribuídos ao ciúme é muito alto. Então, isso demonstra essa manifestação na sociedade patológica. E é fissura a ser superada na autoevolução rumo à transafetividade, aquele amor real, aquele amor verdadeiro, aquele amor mais relacionado ao mental soma, ao equilíbrio, à assistência, e não a esse egocentrismo que tem relação com o ciúme. Então seria isso. Você acha que uma pessoa ciumenta numa vida pode chegar na transafetividade? Que pergunta. Pergunta, hein? Eu vejo assim, existem diferentes graus de ciúme, não? Existe o mini ciúme e o maxi ciúme. Então, por aí a pessoa ela pode ter um ciúme como sendo um mini trafar, e ela, eu vejo que a transafetividade, pelo que eu li, até a coisa que comentou o professor Baldo, até no nosso nível a gente pode entender e ter lampejos do que é a transafetividade. Então, vejo que, nesse caso, a transafetividade seria um motivador para a gente superar isso. Né? Muito bem, Cristina. Olha só, foi muito boa a discussão aqui. A gente espera muitos outros verbetes seus para poder você movimentar ainda esse tema ou não, fazer outros temas da sua preferência. Mas está de parabéns pela dificuldade até do tema, né? A gente agradece a todos vocês presentes aqui pelas perguntas, pelas energias, pelo movimento aqui. Nós agradecemos também os teletertulianos também pela participação, pelas perguntas. A gente convida vocês a participarem conosco nos próximos dias, né? Todo dia a gente tem tertúlia, de 12h30 a 2h30, e é a participação de todos que movimentam, de fato, a tertúlia junto, obviamente, com o verbetógrafo do dia, tá certo? Então, a gente agradece mais uma vez, parabeniza e passa aí para os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 17 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Hoje teremos 2 recados. A Delmara com o curso Imersão em Conscienciometria e o Rômulo Acoplamentar. Boa tarde, pessoal. A Consus vem convidar você para o primeiro curso de imersão em conscienciometria. Esse curso vai acontecer no período de 7 a 9 de novembro, aqui em Foz do Iguaçu. Um dos objetivos do curso é propiciar a ambiência próxima ao curso intermissivo. Os epicons do curso serão Luiz Gonçalves, Moacir Gonçalves, Lilian Zolê e o Everaldo Bergonzini. Vamos ter 2 campos concessionários, um no sábado pela manhã e o outro no domingo pela manhã. As inscrições podem ser feitas na loja virtual no site da Consus, www.consus.org.br, ou você pode fazer inscrição lá na sede da Consus no discernimento, no horário da tarde. Maiores informações você pode obter pelo telefone 45 2102 1460. Participe do curso Imersão em Consciência. Lá é Estado, né? Obrigada. É Estado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar a todos os presentes, e também aos teletertulianos, para participarem do curso acoplamentar que teremos no final, no meio deste mês, do dia 17 ao dia 19 de outubro. A temática será arco voltaico e os epicons são Leonardo Firmato, Dulce Dal e Lilian Zolei. Então, estamos todos convidados a aprofundarem aí os conhecimentos a respeito da técnica do arco voltaico do crânio chacral. Maiores informações podem ser obtidas através do site do CAEC ou na recepção do CAEC também pelo telefone 45 3525 2652. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Presente Invisível. Especialidade Amparologia, verbetógrafa Kátia Aracaki. Obrigada e boa tarde. Qual é o verbete presente aqui?